10 anos que eu vou de médico em médico e ninguém faz diagnóstico. Eu fui no doutor agora e descobri que eu tenho fibromialgia. Fibromialgia é dor no músculo, grande merda. Ele traduziu para você o que você tem. Doutor, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Só tem fibromialgia. Agora ele fez diagnóstico. E aí, resolveu alguma coisa? Nada. Ele só traduziu a palavra para você. Mas eu não consigo ter câncer no organismo saudável. Isso é impossível. Se o meu organismo está saudável, o câncer vai embora, pô. É impossível você ter uma doença no organismo saudável. Para de dar nome para as doenças e curta certo o organismo que as doenças vão embora, pô. Muda o seu modus operandi. Ao invés de você ficar, vamos ficar aqui, que nome que dá? A pessoa fica discutindo horas o nome da doença. Você vai ver que a maioria das doenças tem uma causa comum. A gente fica dando nome para elas, coisa que fosse importante. Só que o homem começa a ficar mais feminino. Começa a não ter espermatozoide mais. O espermograma, a contagem caiu. Nos últimos 20, 30 anos caiu 50%. Está nascendo mais mulher do que homem. Então o macho é uma espécie em extinção. Se você tem algum, conserva, tá? Está tomando conta do mundo. E as faculdades de medicina nem sabem que existe, nem ensina ainda, porque não descobriram que existe. A doença do século XXI não foi descoberta pelas faculdades de medicina ainda. Esse grande inimigo nosso, que é o cortisol. Aí você começa a emburrecer. Eu digo que o estresse crônico é emburrecedor. A pessoa que está submetida a um estresse crônico, sem cuidar disso, depois de alguns anos ela não tem o mesmo QI. Você faz o teste de QI dela, ela é menos inteligente, porque vai lesando o hipotálamo. E aí, tudo bem? Estão gostando do Cronos? A gente procura trazer o melhor que tem. O Dr. John Rothenberg ontem, o Dr. James Wilson amanhã. Eu procuro trazer alguém que vai trazer conhecimento, que tenha o conhecimento científico, que tenha aplicabilidade clínica, tenha uma boa didática. Combinar tudo isso não é fácil, é complicado. Toda vez que eu me proponho a fazer um dia de trabalho, como eu tenho hoje com você, eu saio de casa com a seguinte missão. Eu vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo, quando terminar, diga assim, eu nunca aprendi tanto em medicina em um dia. Esse é o meu propósito. Eu não sei se eu vou conseguir cumpri-lo, mas esse é o propósito que eu saio de casa. É com essa missão. Então, como vocês estão vendo aí no programa, nós vamos conversar sobre medicina nutricional, a solução universal para todas as enfermidades degenerativas crônicas. Você sabe muito bem, a faculdade de medicina não dá a menor bola para isso. O médico fala que você precisa ter uma dieta adequada, balanceada. Mas nem o médico sabe o que é dieta balanceada. Ele simplesmente usa o vocabulário, ele repete o vocabulário que ele aprendeu. Mas ele não consegue fazer nem para ele, quanto mais para o paciente. Tá? Então a gente não dá muita a bola para isso. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura. O médico não cura ninguém, não. Quem somos nós para curar alguém? Nós apenas somos capazes, infelizmente não na maioria das vezes, em otimizar a fisiologia e o corpo se cura. Você tem um corte no dedão do pé, vai cicatrizar. O corpo tem inteligência para ir lá e cicatrizar isso. Você só não deixa dar infecção, manda passar um iodo em volta e automaticamente você vai curar. Não somos nós que curamos, não. A única coisa que nós podemos fazer é otimizar a fisiologia. E o modo mais pragmático que existe em medicina de otimizar a fisiologia é através da nutrição. Então, por isso que todo médico tem que ser um bom nutrólogo. Aliás, ontem foi dia do nutrólogo, não sei se vocês sabem disso. Existe um dia para o nutrólogo, foi ontem, 15 de setembro. Um senhor estava decidido a matar um corvo que tinha feito ninho na torre de seu castelo. Repetidas vezes tentou surpreender o pássaro, mas em vão. Quando o homem se aproximava, o corvo voava de seu ninho, ficava vigilante no alto de uma árvore próxima e só voltava para a torre quando o homem já tivesse ido. Um dia o senhor recorreu a um truque. 2 homens entraram na torre. Um ficou ali dentro e o outro saiu e se foi. O pássaro não se deixou enganar e, para voltar, esperou que o segundo homem tivesse saído. A estratégia foi repetida nos dias seguintes, com 2, 3 e 4 homens.
sempre sem sucesso. Finalmente, 5 homens entraram na torre e depois saíram 4, um atrás do outro, enquanto o quinto preparava a escopeta à espera do corvo. Então o pássaro perdeu a conta e, consequentemente, perdeu a vida. Você sabia que um pássaro só pode contar até 4? Se ele tiver 5 ovos no ninho e você retirar um, ele não está nem aí. Se tiver 4 ovos no ninho, você retirar um, ele fica louco. A minha pergunta para você é muito simples. Até quanto você pode contar em medicina? Até onde vai o seu conhecimento? Nós só podemos diagnosticar aquilo que nós podemos fazer distinção. A sua capacidade médica, a sua capacidade diagnóstica, a sua capacidade terapêutica tem um limite. Que é diferente do limite do colega, que é diferente do limite do outro colega, que é diferente do limite do outro colega. Nosso trabalho aqui hoje é mais do que acumular conhecimento. É mais do que acumular informação. É expandir o processo de pensamento dentro da área nutricional para que você possa fazer distinções diagnósticas que você não fazia no passado. Do contrário, eu estaria perdendo o meu tempo e o seu aqui hoje no dia inteiro. Então eu preparei isso com muito carinho. Eu tenho certeza que à medida que o dia for passando, o processo vai se evoluindo. O grupo mais acadêmico de medicina que existe nos Estados Unidos hoje, se alguém quer fazer um estudo profundo, é a Functional Medicine. Dr. Jeff Bland, que foi um discípulo de Linus Pauling, é um dos indivíduos mais inteligentes na área médica hoje no mundo. Aqui está o livro-texto deles, eles têm um livro-texto de Functional Medicine, eles têm curso de Functional Medicine e Medicina, eles têm congresso de medicina funcional. Então, se você quiser investir o seu tempo e o seu dinheiro em algo que é extremamente científico, extremamente respeitado, mas com um paradigma totalmente revolucionário, eu recomendo que você procure a Functional Medicine dos Estados Unidos. Você tem um centro, você digita no Google Functional Medicine, você vai cair no site deles, você vai ver os eventos deles, você vai participar. Eu estou participando de um agora acho que no Arizona, em dezembro. 5 dias só sobre o intestino, 10 horas por dia, 50 horas só de intestino, para poder entender profundamente a microbiota intestinal. Você vê a profundidade que eles fazem. Esse modelo é da medicina funcional, esse modelo não é meu. Foi o Jeff Bland e o seu grupo que desenvolveu isso aqui. Eles desenvolveram um modelo médico de abordagem nutricional. Chama-se diagnóstico nutricional. Tem os antecedentes, o gatilho, os mediadores. Isso em inglês chama ATM. Na realidade, o sistema é ATMS, porque é antecedentes, triggers, que são os gatilhos, mediadores e por sintoma. Então eu tenho aqui desequilíbrios nutricionais, estresse oxidativo, metabolismo energético, disfunção imunológica e inflamação, disfunções neuroendócrinas, alterações gastrointestinais, destoxificação. A palavra certa não é detoxicação, não é desintoxicação. Desintoxicação é um termo leigo. O termo médico certo em português é destoxicação. A maioria dos colegas fala errado. Desintoxicação é uma coisa leiga, não é pra gente. Se você quiser falar o termo certo, médico, esse termo certo traduzido para o português é destoxicação. Desequilíbrios estruturais e interações corpo-mente. Claro que eu não tenho nenhuma pretensão de cobrir esse modelo inteiro num dia. Eles cobrem esse modelo inteiro no ano. Mas nós vamos abordar alguns aspectos desse modelo que vão ter uma praticidade muito grande para você. Os hormônios bioidênticos foram inventados antes dos hormônios não bioidênticos. Os colegas que não sabem ficam falando bobagem nos congressos de endocrinologia e ginecologia obstetrícia. Você não pode patentear nada que seja feito pela natureza. Ninguém aqui pode patentear oxigênio. A natureza faz. Ninguém aqui pode patentear selênio. A natureza faz.
Então, para patentear um progestágeno, a indústria farmacêutica tinha que provar que esse progestágeno não era progesterona. Ou seja, primeiro existiu a progesterona bioidêntica, para depois fazer algo que não era bioidêntico. Aí ele patenteava. Você vê como é que os hormônios bioidênticos surgiram em 1939. Aliás, se você quiser voltar na história, a modulação hormonal bioidêntica começou há 2000 anos atrás, onde os monges pediam às mulheres grávidas para urinar e deixava aquilo evaporar e pegava aquela cristalização da urina e dava para as mulheres da corte, para a rainha, para a princesa, para poder se sentirem bem. Isso começou há 2000 anos atrás. Muito bem, então vamos lá. Por que nós ficamos doentes? Uma boa pergunta, não é? Enquanto você está envelhecendo sem doença, maravilha, não tem problema nenhum. O problema é quando você começa a adoecer. Por que nós adoecemos? Nós adoecemos por ingerir coisas que não deveríamos. Vivemos num mundo tóxico. A água está tóxica, o solo está tóxico, o ar está tóxico, os alimentos estão tóxicos. Está tudo contaminado. São as chamadas toxinas. Entre elas, não posso deixar de falar nos xenoestrógenos. Os xenoestrógenos estão acabando com os machos. Macho é uma espécie em extinção. Quero que você saiba disso. Eu vou mostrar aqui para vocês dados de cidades no mundo onde para cada homem estão nascendo 2 mulheres. Desde 1990. Por problemas de xenoestrógeno. Que tem uma atividade feminina que é ingerida pelo homem, como é ingerido pela mulher, só que o homem começa a ficar mais feminino. Começa a não ter espermatozoide mais, o espermograma, a contagem caiu. Nos últimos 20, 30 anos caiu 50%. Está nascendo mais mulher do que homem. Então o macho é uma espécie em extinção. Se você tem algum, conserva, tá? Muito bem. Segundo, o processo de desnutrição. A toxina é eu ingerir uma coisa que eu não deveria. A desnutrição é o contrário. É eu deixar de ingerir algo que eu deveria. Por exemplo, o caso da vitamina D3. Ela põe em moda. Agora começou a onda da vitamina K. E o D tem que ser 3, o K tem que ser 2. Aliás, vocês já devem ter visto grandes combinações. D3K2. Está começando a aparecer a sinergia D3K2. Se não tem aqui no Brasil, você pode conseguir fazer uma farmácia de manipulação, D3K2. O processo do estresse com a apneia obstrutiva, grande problema. A pessoa não tem mais sono reparador. Não existe remédio melhor do que uma noite de sono bem dormida. Você pode estar um bagaço. Você dorme bem, no dia seguinte você é outra pessoa. Só que infelizmente isso não está acontecendo mais. Se você fizer uma polissonografia, você vai ver que você tem vários microdespertares por minuto, por hora, por sono. E as pessoas não lembram no dia seguinte, mas elas sofrem com isso. E o sono não se torna reparador. E, finalmente, nós temos o processo sério da poluição eletromagnética. Que ninguém dá bola, porque ninguém vê. Você quer ver aqui? Eu tenho uma caneta aqui. Isso aqui detecta onde é que tem poluição eletromagnética. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, ó, vamos ver. Deixa eu pôr o microfone aqui para você escutar. Olha só. Ó. Vou pôr aqui, ó. Aqui, ó. Estão escutando? Aqui, ó. Poluição que tem no computador, ó. Vou afastar, ó. Parou. Se eu encostar aqui, ó. Você está trabalhando no computador o dia inteiro, você está sendo submetido a isso, ó. Ah, aqui não tem, ó. Aqui tem, ó. Então você hoje tem que andar com um aparelho desse para detectar se você está sendo envenenado ou não. Entendeu? Como ninguém vê, só porque você não vê não significa que não lhe prejudica. Telefonia celular.
Bom, aqui está, ó. Eu não consigo pronunciar o nome dessa cidade. Eu não vou nem tentar. Mas ela não está longe, não. Ela está a 40 milhas de Toronto. É uma cidade canadense, onde nascem 33% homens e 67% mulheres, por causa da dioxina, do benzeno, do mercúrio, dos falatos e do bisfenol A, que saem nessa fumaça que você está vendo aí. Antigamente, você olhava um negócio desse assim, você falava, olha que progresso. Hoje a gente olha e fala, olha que poluição. Pobre de quem está fazendo isso. Ah, mas ainda bem que aqui no Brasil não tem isso. É aquela cidadezinha sua do interior, onde uma vez por ano eles queimam a cana, na hora que eles queimam a cana, sobe aquela fumaça negra em cima da cidade e enche o povo daquela cidadezinha de dioxina. Está destruindo o mundo. Hã? Ah, você pode me dar o som do computador, querido? Solta aí. Vamos lá. Isso, depois eu peço para você desligar. O som não está saindo por alguma razão, deixa eu ver. Deixa eu ver o que está acontecendo. Parece que não está nem rodando, deixa eu ver. Pode cortar, deixa para lá. Pode deixar lá. Corta, obrigado. Vocês estão vendo aqui, ó, o que vai acontecer com essa moça em 7 meses. Apenas 7 meses. Olha só. Esse é um retrato dela 7 meses depois. Drogas. Outro processo sério de toxina no mundo. Certo? Enfermidades por avitaminose ou hipovitaminose. Cegueira noturna, deficiência de retinol. Beriberi, deficiência de vitamina B1. Fotofobia, que muita paciente reclama, vai ao consultório e o médico esqueceu que fotofobia é deficiência de vitamina B2. Coisa que preço de banana, você pode resolver o problema da fotofobia. É só se aumentar a concentração, a suplementação com riboflavina. Anemia perniciosa, vitamina B12, cada vez mais presente. Com as cirurgias bariátricas, as pessoas continuam dando B12 oral para aqueles pacientes que tiveram cirurgia bariátrica, vale nada, porque não tem mais fator intrínseco produzido pelas células parietais do estômago. A B12 é o fator extrínseco, ele tem que se juntar com o fator intrínseco para ser absorvido no jejum. Como não tem fator intrínseco, a B12 que você dá oral para indivíduos com cirurgia bariátrica ou para indivíduos idosos que já não produzem mais o fator intrínseco necessário, suficiente para absorver a B12. Ou seja, passando dos 60 anos, a maioria das pessoas não absorve B12 mais. Você tem que fazer uma suplementação, ou via injetável ou sublingual. O escorbuto, a deficiência da vitamina C, o raquitismo, deficiência da vitamina D, os distúrbios hemorrágicos, deficiência da vitamina K. Olha quantas doenças o mundo é afetado por problema de vitaminas. E a gente fala, não, isso não é importante. Isso aí é para prevenir as doenças e para manter os níveis ótimos. Elas não são talvez essenciais para a vida, mas elas são essenciais para a qualidade de vida. Se é que você quer ter uma qualidade de vida. Falando da apneia obstrutiva, um problema seríssimo. Mais de 50% dos brasileiros hoje têm problema de sono. E cada vez piora mais o problema. Soluções simples aparecendo. Você não precisa ter um CPAP na sua casa. Aliás, eu até desaconselho. Porque no momento que você entra numa máquina de CPAP, provavelmente você não vai sair mais. Vai fazer acupuntura. A acupuntura resolve o problema de apneia obstrutiva e ronco. Manda colocar uma placa ortodôntica, joga o mandibular para frente, dá mais espaço para a língua, você para de roncar, você para de ter apneia obstrutiva. Você deixa o CPAP para o último. Aquele que não tem jeito mesmo, que é uma minoria. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Do mesmo jeito que a gente põe marca-passo em todo mundo, faz stent em todo mundo, faz cirurgia cardíaca em todo mundo, estamos recomendando CPAP para todo mundo. Aí aquele indivíduo agora já não pode viajar mais, ele depende daquela porcaria daquela máquina, ele ingesta essa parte aqui da laringe, pronto, ele agora é um dependente daquela máquina para dormir.
CPAP, para quem não está familiarizado, pressão positiva contínua nas vias aéreas. É o acrônimo CPAP do inglês. Bom, quem aqui não tem estresse emocional? Que levante a mão. No mundo que nós vivemos, você acabou de enfrentar o trânsito de São Paulo, tem gente que ainda não chegou. Então, o estresse emocional, sabe o que ele faz? Ele aumenta o cortisol. Você vai ver amanhã o brilhantismo do Dr. Wilson, a vida inteira dedicada à exaustão adrenal. Uma doença que a maioria dos médicos nem conhece, nem sabe que existe. Está tomando conta do mundo e as faculdades de medicina nem sabem que existe, nem ensinam ainda, porque não descobriram que existe. A doença do século XXI não foi descoberta pelas faculdades de medicina ainda. Esse grande inimigo nosso, que é o cortisol, porque ele aumenta. Enquanto o cortisol estiver aumentando e o DEA estiver aumentando junto, tudo bem. O problema é quando o cortisol aumenta e o DEA não aumenta junto. Aí o seu hipocampo começa a ser lesado. Aí você começa a emburrecer. Eu digo que o estresse crônico é emburrecedor. A pessoa que está submetida a um estresse crônico, sem cuidar disso, depois de alguns anos ela não tem o mesmo QI. Você faz o teste QI dela, ela é menos inteligente, porque vai lesando o hipotálamo. E a lesão é, muitas vezes, irreversível. Você não pode fazer nada depois disso. Então, o cortisol interfere no mais jovem órgão da medicina. Até 2 anos atrás, era questionável o que era a microbiota intestinal. Hoje, a classificação de órgãos. Surgiu um novo órgão no corpo. Ele é virtual, mas ele existe. Ele se chama microbiota intestinal. Nós temos mais bactéria no trato digestório do que células do corpo. Vou falar de novo. Nós temos mais bactérias no trato digestório do que células no corpo. O pessoal está essa preocupação com limpeza exagerada. É importante a criança entrar em contato com bactérias. A criança que nasce de parto normal, a microbiota intestinal é diferente da criança que nasce de cesárea, porque não sofreu a contaminação na hora do parto. Do intestino, da microbiota intestinal da mãe. Essas bactérias têm que entrar no corpo. E nós temos no intestino bactérias negativas do ponto de vista de saúde, bactérias neutras do ponto de vista de saúde e bactérias positivas do ponto de vista de saúde. Quando predomina as bactérias positivas do ponto de vista de saúde, nós temos saúde. A saúde começa no intestino. Todas essas alergias que você conhece, que faz milhões de testes, toma milhões de vacina, isso tudo é paliativo. Você vai lá e conserta no intestino. Acaba tudo. Tudo, resolve tudo. Asma crônica, bronquite, dermatite, atópico, tudo isso vem do intestino. A acne. Quando você olhar um paciente com acne hoje, você vai lembrar o seguinte: eu vou ter que curar o intestino dela. Geralmente, estou falando da mulher. Tem que curar o intestino. Você vai curar o intestino, acabou a acne. Então, para quem não sabe, 95% da serotonina é produzida no intestino. O cérebro produz só 5%. Por isso que hoje se chama o intestino o segundo cérebro. Você já deve ter visto essa denominação na medicina. Eles passaram a chamar, inclusive, o Hélio Polvo escreveu um livro sobre o segundo cérebro, que é o intestino. Foi 95% da serotonina. Então aqui, ó, se você está estressado, se você tem um cortisol elevado, se o cortisol interfere na sua microbiota intestinal, se você para de produzir serotonina, você entra em depressão. Estresse levando a depressão. Está entendendo o mecanismo? Você fica dando antidepressivo lá em cima, não vai lá que você está no intestino. Segundo, permeabilidade. No momento que você aumenta o cortisol, você contaminou a microbiota, você criou um fenômeno chamado disbiose. By the way,
Desbiose não é só no intestino, não. Você pode ter desbiose no nariz, você pode ter desbiose no esôfago, você pode ter desbiose no estômago, você pode ter desbiose no intestino delgado, você pode ter desbiose no intestino grosso. Desbiose é quando as células benéficas, as bactérias benéficas, não estão em número proporcional adequado às células maléficas, às bactérias maléficas. Você pode ter isso em qualquer parte do corpo, inclusive no intestino. Aí se chama desbiose intestinal. Então, o que acontece? Você com estresse emocional, você gera radicais livres. Tem problema gerar radical livre. Nós temos a enzima superoxidismutase para fazer isso, para combater os radicais livres. O que a superoxidismutase faz? Ela pega o superóxido e transforma em H2O2. Só que ela, para fazer isso, ela gasta zinco, ela gasta cobre, ela gasta manganês, que são os minerais que são cofatores da superoxidismutase. Como ela tem que trabalhar em excesso, porque existe o estresse emocional, ele acaba ficando com deficiência de zinco, principalmente. E esse zinco deficiente, existe uma enzima que digere as nossas proteínas, muito importante, que se chama carboxipeptidase. E o cofator dela é o zinco. Então, se eu não tenho zinco, porque o zinco foi gasto na superoxidismutase para tratar os radicais livres gerados pelo estresse, eu agora tenho deficiência da funcionalidade da carboxipeptidase. Então, agora tem um processo de má digestão. O paciente vai no médico e fala assim, doutor, eu não estou digerindo direito, eu estou deprimido, eu estou com alergia. Você vai ver tudo, o estresse emocional desencadeou tudo isso, e o problema todo está na microbiota. Você vai lá, conserta a microbiota, é mágica. Efeito dominó, conserta tudo. Mas nós não aprendemos isso na faculdade. Qual a importância que eles deram para você na faculdade de medicina da microbiota intestinal? Os chineses, há 5.000 anos, já diziam, toda doença e toda saúde começa no intestino. Conserta a microbiota intestinal, você vê o que acontece. Então, como eu tenho uma deficiência de carboxipeptidase, eu tenho uma deficiência na digestão proteica. Aí eu começo a desenvolver sarcopenia. Eu começo a ficar fraquinho. A minha musculatura começa a acabar. O estresse está me comendo. Eu agora estou desenvolvendo até sarcopenia. Porque uma hora eu não consigo atravessar a rua mais, porque eu não tenho músculo para levantar meu esqueleto. Porque eu não posso mais digerir proteína. Nós vamos estudar isso profundamente.